Olá, me chamo Rafael, sou do grupo Eleven e vamos apresentar um trabalho sobre a sazonalidade climática e sua influência na produtividade de soja e trigo em Cruz Alta. Uma análise comparativa. O grupo é composto por acadêmicos da Unijuí, sendo eles Alexandre e Andrei, que fazem parte da engenharia de software, Rafael, Tainara e Vitória, que são acadêmicos na área de engenharia civil da Unijuí. O objetivo geral do grupo seria uma modelagem matemática da relação entre a produtividade de grãos de trigo e soja e o índice pluviométrico do noroeste do estado do Rio Grande do Sul, em especial na cidade de Cruz Alta. Os objetivos específicos do nosso trabalho se basearam na análise que foi feita através de pesquisas bibliográficas, a coleta de dados que os sites de produtividade de soja e trigo foram tirados do site da Emater e o índice pluviométrico do site do INMET. A modelagem matemática, ela se apresenta uma estimativa de proporção de grãos safra da safra a partir de uma entrada de dados do tamanho do terreno e do índice pluviométrico semanal. A justificativa para o nosso grupo ter escolhido esse tema é porque o nosso país, o Brasil, ele é extremamente agrário, tendo uma representação do PIB de pouco mais de 20% no setor do agronegócio no ano de 2023, segundo o IBGE. Então, no Rio Grande do Sul, a produção de grãos é destaque na economia, produzindo milhões de toneladas por safra. E um dos fatores que influencia isso é as chuvas, né? O índice pluviométrico. Ele afeta a produção e causa consequências além das lavouras, como no preço dos produtos de consumo diário. Os produtos agrícolas escolhidos para essa pesquisa foram o soja e o trigo, que são os principais grãos cultivados no estado. O Rio Grande do Sul tornou-se pioneiro na plantação de soja no século passado, se tornando hoje a principal matéria-prima agrícola a ser exportada. Ficando popular por conta da substituição de gorduras animais por vegetais, além da necessidade de oleaginosas em rações animais, obtendo uma modernização e mecanização dos meios de produção. A produção de trigo começou a ser cultivada na região sul do país devido às melhores características climáticas para o grão, mas obteve uma queda de plantação que se deve ao fato de ser extremamente sensível em relação ao clima. Em 2003, os índices melhoraram, mas com o seu comportamento instável faz com que os produtores não invistam tanto por temerem a perda. Atualmente, na região sul, o estado do Paraná tem apresentado melhores resultados. A produtividade e densidade hídrica entre os meses de dezembro e março pode explicar até 80% do rendimento da safra, porém as chuvas devem ser bem distribuídas, sem que se tenha muitos dias consecutivos sem chuvas. Abaixo temos exemplos do que a falta de chuva faz nas plantações de soja e trigo. Para a modelagem matemática, foram selecionados para análise um banco de dados de cerca de 20 anos, divididos em totalidade de chuva nos meses de outubro a março, para análise de produção de grãos de soja e o restante analisando a produção de trigo. Os dados das produtividades foram encontrados por safras e para a umidade do ar foi utilizada a média no período de 6 meses. Através de um ajuste de curvas, foi iniciadas tentativas para chegar em um resultado satisfatório. Foram feitas várias análises dos dados e comparadas em seguida. Para o tratamento dos dados, foi usado o aplicativo Python. Como estavam em horas, foram somados e obteve o resultado das chuvas em 6 meses. Da mesma forma, foi feito para os dados da umidade respectiva de cada grão. A produção de soja foi o que deu início à modelagem matemática, tendo como os anos pares de desenvolvimento e ímpares para análise do erro. A partir da análise do Google Planilhas, para verificar qual modelo de função melhor representaria os dados, não obteve bons resultados e foi retirado dados que estivessem muito fora do padrão, sendo os anos de 2008, 2010 e 2012 esses dados. O quadro 1 do soja ele mostra que o coeficiente de determinação deu 0,999, que é considerado um resultado excelente, visto que a determinação da produtividade de soja é dada por vários fatores, sendo a densidade hídrica apenas um deles.
Dando continuidade à análise de produção de soja, se calculou também o erro para os dados dos anos ímpares, chegando ao resultado exposto no quadro 2, logo abaixo. Portanto, com esses resultados, se pode concluir que, para os dados obtidos, o erro teve um resultado satisfatório, mesmo que nos anos de 2019 e 2021 se teve um erro superior a 60%, o que pode ser justificado pelo alto rendimento, mesmo que com uma precipitação menor em que anos anteriores. Os resultados encontrados para a relação dos grãos de trigo foram satisfatórios, uma vez que os dados apresentaram uma boa relação, sendo então necessário testar o modelo encontrado a partir do cálculo do erro realizado com os dados dos anos ímpares. Contudo, os resultados foram bons, visando que somente para o ano 2017 se teve um erro superior a 30%, pois nesse ano fugiu do padrão dos anteriores, tendo um alto volume de chuvas e uma colheita bem pequena. Porém, os resultados estão dentro do esperado, uma vez que o trigo é uma cultura mais sensível que qualquer outra, podendo sofrer variações em seu relacionamento com maior facilidade. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.